Olá, meu amigo, eu sou o Dr. André Chiga, sou médico cardiologista e você está no programa Saúde com o Brasil. Nós recebemos pelas nossas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, algumas sugestões. E uma das perguntas que as pessoas mais têm nos feito é sobre o cannabis medicinal. É uma planta que até muito pouco tempo tinha um tabu por trás, porque ela é usada ainda hoje de uma maneira recreativa, que é proibida no Brasil. Nós estamos falando do cannabis, que é a utilização fumada, a tal da maconha. Mas já na época de mais de 4.000 anos, a China já usava essa folha com efeitos terapêuticos. Estados Unidos e Europa, há muitos anos, já têm usado para algumas indicações bem específicas na área de saúde. E aqui no Brasil, isso também está acontecendo. Já existe, a partir de 2022, uma regulamentação do nosso governo dizendo que os remédios podem ser usados, o cannabis pode ser usado em situações bem específicas, que é o que eu quero abordar com você aqui. Eu não estou aqui falando sobre o cannabis usado como cigarro, que é proibido no Brasil. Nós estamos falando de uma planta que pode ser extraída e transformada num óleo e que pode trazer benefícios muito específicos para alguns pacientes. Também não é pílula nem óleo milagroso, mas se você conversar com seu médico para algumas das indicações que eu mostrar aqui, pode ser que você tenha algum resultado bom com esse tipo de medicamento. Existem vários tipos e depende de onde ele vem. Nós estamos falando dos fitocannabinoides, dos endocannabinoides e dos canabinoides sintéticos. O nosso corpo produz essa substância. E uma coisa interessante que a gente às vezes não sabe é que esse sistema canabinoide, ele é um sistema que ele está em todos os nossos órgãos e tecidos do corpo. Ele acaba regulando todos os nossos outros sistemas. A nossa pele, o nosso esqueleto, os nossos músculos, o nosso sistema cardiovascular, o nosso sistema digestivo, o nosso sistema endócrino, o nosso sistema nervoso, desde o cérebro a todas as fibras. Esse sistema canabinoide, ele tem um papel de modular outras funções do corpo. E por que a gente demorou tanto tempo para descobrir isso? Realmente, foi por mais de 50, 60 anos uma planta que foi quase que demonizada pelo uso ilegal de fumar, pelo efeito do THC, que é uma das substâncias que causa muita euforia, dá uma certa confusão, a pessoa fica realmente dopada. É o sinal e a repercussão de vários outros tipos de droga. Mas quando eu estou falando aqui do canabinoide medicinal, eu estou dizendo de uma substância que atua em receptores específicos desse sistema, tanto o CB1 como o CB2. E isso vai fazer com que o nosso corpo tenha, de alguma forma, uma reação mais modelada dos nossos outros sistemas. Uma coisa que é muito interessante, que as pessoas perguntam mas usar esse óleo de canabinoides aí é seguro? E eu fui pesquisar por que isso é seguro. Porque, olha só, uma coisa muito importante, eles atuam em vários receptores, mas eles não atuam no receptor do tronco cerebral. E o tronco cerebral é o que controla a nossa respiração. Então, curiosamente, é uma substância absolutamente segura, com poucos efeitos colaterais, mas eu preciso aqui aproveitar esses minutos que nós temos e dizer, sim, existem efeitos colaterais. Mas eu não quero falar disso agora. Eu quero te dizer quais são as principais indicações do uso desse óleo. A dor crônica. Nós recebemos diariamente pacientes que têm dor no corpo todo. Você já deve ter ouvido falar em artrite, em fibromialgia, lesões de coluna, aquelas doenças neuropáticas do diabético. Bom, e aí o paciente toma anti-inflamatório, toma analgésico, toma corticoide, toma opioides, que são alguns tipos de remédios ainda mais fortes para a dor, e muitas vezes o resultado não é bom. Está aqui mais uma opção,
que não é uma opção que o próprio paciente pode ir na farmácia e comprar. Não, é uma indicação específica do seu médico. Não sai daí que no próximo bloco nós vamos falar sobre mais indicações do uso dos canabinoides e como que o seu médico pode fazer se ele achar que você tem indicação, como ele pode te beneficiar com isso. Muito bom, estamos de volta. Já dissemos aqui no primeiro bloco que o uso dos canabinoides medicinais, eles estão legalizados hoje no Brasil. Foi um pouquinho atrasado em relação aos Estados Unidos e Europa, mas afinal temos a regulamentação. É para todo mundo? Não. É para todas as doenças? Não. Para algumas situações bem específicas. Já falamos da dor, quero falar das espasticidades. O que significa isso? Aquelas doenças que causam endurecimento muscular, principalmente esclerose múltipla e algumas lesões do sistema nervoso central, até os traumas raquimedulares. Tá aí. Outra questão é a estimulação do apetite. Muitos pacientes que estão tratando de doenças crônicas ou com alguns remédios muito fortes, como os fitoterápicos, têm perda de apetite. Isso pode ser uma opção. Além disso, eles podem tratar as náuseas causadas pela quimioterapia. Puxa vida, olha que interessante. E o que vocês não sabiam ainda é do tratamento com canabinoides para epilepsia, inclusive a epilepsia infantil. A epilepsia ela tem microfocos no cérebro, mas várias síndromes que cursam com epilepsia podem ser tratados com doses dos canabinoides. Então tá aí mais uma indicação. Transtornos do sono, que hoje praticamente a gente sempre trata transtorno do sono com calmante, tá aqui mais uma opção. Ah, mas é isento de efeitos colaterais? Não, não é isento de efeitos colaterais. Podem acontecer vários tipos e é por isso que o seu médico vai ter que fazer um relatório e monitorar isso muito de perto. Geralmente a gente está falando do THC, que é o que mais dá o efeito, tanto o alucinógeno da droga, como os efeitos colaterais também. Então estou falando de vários, mas um deles é a boca seca, a outra é o olho vermelho, a outra questão é o aumento da frequência cardíaca que pode acontecer. Então, a gente evita usar alguns tipos de canabinoides em quem tem arritmias cardíacas. Sim, nós tomamos muito cuidado. Nós tomamos muito cuidado para prescrever esse medicamento para quem tem transtorno de pânico ou doenças mentais. Então, são indicações específicas que o seu médico pode te orientar. Ele pode dar um pouquinho de tontura e desequilíbrio? Pode, mas normalmente esses sintomas eles são dependentes da dose que o seu médico vai prescrever e são reversíveis. Pode também causar um pouquinho de insônia e, às vezes, o contrário, uma certa sonolência, e é exatamente por isso que para prescrever o cannabis no Brasil, o médico precisa fazer uma avaliação médica clínica muito bem minuciosa, escrever todos um relatório, tanto dos sintomas atuais como as doenças associadas, e fazer um relatório para a Anvisa dizendo o que ele espera com esse remédio, o que é exatamente que ele está tratando, se está entre essas principais indicações que eu falei para vocês, e por quanto tempo e que dose ele vai prescrever. Tá aí, ó, a medicação, a documentação precisa estar rigorosamente em dia e apresentada, e você vai precisar assinar um termo de consentimento, que tudo isso que eu estou contando, o médico que prescreveu o cannabis também vai precisar te orientar. A autorização é feita pela Anvisa, mais ou menos por 2 anos, mas a cada 6 meses você vai precisar atualizar. Então, eles querem controlar para saber se as pessoas estão usando realmente na dose certa e para a indicação certa. Muito bom. Uma atenção muito importante de quem vai optar por esse tipo de tratamento é a interação medicamentosa. Precisamos ficar muito atentos e o médico que vai prescrever, ele tem que ter esse conhecimento. Vários remédios para ansiedade e antidepressivos, vários anticoagulantes, isso tanto os hematologistas como os cardiologistas usam muito anticoagulante, então a gente precisa tomar cuidado porque interfere na coagulação. Os medicamentos para hipertensão, então nós que somos cardiologistas, a gente evita usar
os medicamentos que tenham mais THC e a gente usa o que tem mais o CBD, e mesmo assim a gente monitora de perto. Essa monitorização no começo é de 3 em 3 dias, depois de 5 em 5, de semana em semana, de 15 em 15 dias, e nós vamos ajustando essa dose bem paulatinamente. É uma medicação feita exclusiva para o paciente e em doses milimétricas, totalmente individualizadas. Não é que 10 miligramas serve para mim, 10 miligramas serve para você. Não, alguns vão se beneficiar com 10, outros com 100. Essa dose, ela vai sendo ajustada progressivamente. Principalmente em quem tem pressão alta, mas também quem tem diabetes. A gente redobra a atenção da glicemia, tá certo? Começamos com doses baixas e vamos aumentando até que a gente tenha o efeito, seja para o sono, seja para a ansiedade, seja para a dor ou para a espasticidade. Até que a gente alcance o resultado, a gente aumenta as doses, monitorando os efeitos colaterais, monitorando as interações com os outros remédios que o paciente já toma. Muito bom. A gente vai observar, nós vamos ter relatórios regulares e uma proximidade da nossa equipe com o paciente muito mais próxima para saber se o efeito que a gente quer, a gente está conseguindo alcançar. Vamos monitorar de perto os efeitos colaterais, porque eles são dependentes da dose. Quanto maior a dose, maiores os efeitos colaterais. Portanto, se eu precisar, eu posso voltar a uma dose um pouco menor. É isso aí. Ele não é uma fórmula mágica, mas sem dúvida nenhuma, se você estiver tomando sob supervisão médica, com a indicação certa, com acompanhamento constante, com as doses sendo elevadas progressivamente até que alcance o resultado, e uma interação com os outros remédios seja minuciosamente estudada pelo seu médico, de repente, pode ser uma opção para você que está aí duro, ou tendo epilepsia, ou tendo insônia, ou tendo muita dor no corpo, já passou por vários tratamentos. Esse daqui não é um tratamento mágico nem milagroso e nem um tratamento que você vai conseguir comprar direto na farmácia sem orientação médica. Alguns são com receita azul, alguns são com receita amarela e alguns são com receita simples, se você mesmo entrar em contato e conseguir fazer a autorização para que você mesmo importe o seu remédio. Trouxe aqui para vocês um assunto que até então era bastante tabu, mas eu tenho certeza que vai ser uma possibilidade a mais de terapia para alguns pacientes que estão sofrendo. Se você gostou desse vídeo, vai lá no nosso canal do YouTube, porque ele vai ficar gravando. Um grande abraço e nos veremos no próximo programa.